Olá, dona Riele, boa noite. Ô, galera, tudo bom? Galera, só um testezinho aqui. Aê, Pose, tudo bom? Estamos só entrando agora aqui, ó, para fazer um teste, para saber se tudo vai correr bem na live de hoje. Validar a live. Deia já chegou também, ó. Aê, agora sim, agora sim, agora Agora sim. sim, aí, Tudo bom, Gilberto? Boa noite. tudo, Ótimo, ó. tudo bem você? Nossa live Tava, funcionando, a câmera estava então. invertida aqui, desculpa. Uhum. Muito bem, nossa live funcionando hoje, hein? Que novela, hein, É, rapaz? quanto, aquele dia não deu para fazer, mas hoje estamos lá falando. Hoje Vamos estamos fazer. que estamos. Tá tudo certo. Então Gilberto, vamos você já quer ficar por aqui já? A gente já começa? Ok, tudo bem, por mim tudo Por bem. mim também, então vamos embora? Então, vamos, já tem gente aqui junto com a gente, né? Já temos, já temos. Então deixa eu É. pôr aqui, ó, o nosso tema fixado aqui, ó, Aham. pra galera. Aí, ó, pronto. Nosso tema hoje importantíssimo. Vamos falar sobre gasolina aditivada e descobrir se ela é bacana para os nossos carros ou se é só chaveco de posto de gasolina. Vamos falar assim. Então vamos lá, Gilberto, por favor, apresente-se, Hum. dê todas as suas credenciais para a gente mostrar para a galera que a gente está falando com um superstar em combustíveis. Não, não, menos. Pô, eu sou Gilberto Couto, sou engenheiro mecânico automobilístico, tá? Tenho essa formação e já trabalhei com desenvolvimento de motores, logo que eu me formei, depois trabalhei com manutenção de frota de canavieira, né, de tratores, máquinas agrícolas, veículos, caminhões, etc. E depois, lá em 1993, entrei na Shell Brasil, para a área de desenvolvimento de combustíveis. A gente instalou, o nosso projeto foi instalar um dinamômetro dentro de uma unidade aqui da Shell, e aí a gente começou a receber aditivos da matriz, lá na Inglaterra, e esses aditivos eram testados aqui no Brasil, onde a gente, num motor, usávamos um motor AP 1.0 na época, Volkswagen, e a gente rodava esse motor com gasolina comum, desmontava o cabeçote, pesava a válvula, analisava a sujeira, analisava o rendimento do motor, consumo do motor, tudo que você possa imaginar, montava o cabeçote tudo de novo, com válvulas limpas ou com as válvulas já rodadas com gasolina comum, e aí o aditivo era desafiado a limpar as válvulas, né? Limpar as válvulas, o carburador na época, depois passamos para o Ampere 2.0, e desde então eu venho fazendo desenvolvimento de combustíveis, de aditivos, de corantes que a gente usa, combustível aditivado para diferenciar do combustível comum, marcadores, e também, entre outras coisas, eu sou ponto focal lá na companhia para responder questões de consumidores finais, sugestões, críticas, dúvidas, e faço também parte técnica da companhia, representando a companhia no Sindicom, na ANP, nos órgãos públicos, um pouquinho de cada coisa. Bacana, bacana. Galera que está entrando, boa noite. Só para reforçar, hoje o nosso tema é gasolina aditivada, mas o Gilberto é especialista em combustíveis, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí que fuja um pouco de gasolina, acho que tudo bem, né, Gilberto? A gente também dá uma escorregadinha aí para outros combustíveis, né? É assim que a gente aprende, né? Acho que eu venho aprendendo, né? Pegando outros temas que não tem nada a ver, às vezes juntando uma com outra e dá uma resposta boa, né? Dá um entendimento bom. Né? Então, ó, sintam-se à vontade aí para ir perguntando, por favor. A gente tá hoje é claro que a gente
tem aí um roteirinho para ir seguindo para a gente também não ficar no vácuo aqui, né? Enquanto ninguém pergunta nada, mas fiquem à vontade para ir mandando as perguntas. Eu estou de olho aqui nos comentários. O que vocês forem perguntando, eu já vou passando para o Gilberto para a gente ir enriquecendo a nossa discussão. E enquanto vocês não perguntam nada, vou eu perguntando, né? Lógico. Gilberto, primeira coisa, o que diferencia, assim, o que a gente pode dizer que é a diferença mais marcante entre a gasolina comum e a aditivada? Qual que é a grande questão aí entre esses dois combustíveis? A grande questão é a necessidade de uso ou não da gasolina aditivada. Aonde que surgiu isso, né? Então, como você mesmo citou no início, tem muita crendice, muito mito, muito entendimento, às vezes, distorcido do porquê usar uma aditivada ou não. Né? É luxo, é supérfluo, faz realmente a diferença? Então, tecnicamente, existe uma explicação do porquê que se usa gasolina aditivada. Lá em 1986, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, criou o PROCONVE, Programa de Controle de Emissões Veiculares. O PROCONVE é o órgão responsável por estabelecer a legislação de redução de emissões que saem no cano de escapamento dos motores, sejam automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões, barcos e tudo que tenha motor. Tá? Então, uma das coisas que o PROCON determinou lá em maio de 86 foi que, a partir de janeiro de 88, todas as emissões de gases provenientes do cárter, a partir de janeiro de 88, tinham que ser nulas, não importa o regime de funcionamento do motor. O que isso significa? Que antes de janeiro de 88, nos motores de veículos mais antigos, né, você pode ver que ainda existe lá, em cima da tampa de válvulas, uma mangueirinha, né, colocada ali com uma braçadeira, e se você puxar a mangueirinha, ela está solta no meio ambiente ali. Ela está jogando para o meio ambiente todo o respiro do cárter do motor. Isso é poluição. Então, o PROCONVE falou, a partir de janeiro de 88, isso está proibido no Brasil. Qual foi a solução das montadoras? E isso é uma solução global, não é só do Brasil. Pegar a dita cuja mangueirinha, que faz o respiro do cárter, e colocar essa mangueirinha redirecionada para a câmara de combustão do motor, passando ali pelo coletor de admissão. Obrigatoriamente, os gases do cárter passam pelas válvulas de admissão. Então, começam a sujar as válvulas dessa maneira aqui. Eu tenho sempre a minha válvula de estimação comigo aqui. Então, essa sujeira que se forma aqui tem origem nos vapores de lubrificante que circulam no motor. Então, toda vez que você desliga o motor, você tem aqui vapores de lubrificante que a parte mais leve do lubrificante evapora e a parte mais pesada vai ficando. E isso aqui é um depósito poroso. Ele vai absorvendo ao longo do tempo a injeção de combustível, né, dos veículos mais modernos, injeção indireta de combustível ou combustível que vinha do carburador. Isso vai penalizando o desempenho, o rendimento do motor. A única forma de eu retirar essa sujeira que se forma ali é através do combustível aditivado. E esses depósitos, eles acontecem hoje nos motores flex, né? Antigamente eram os motores a gasolina apenas, ou a álcool. Se eu usar gasolina ou álcool no meu motor flex, se eu tiver um veículo puro a gasolina ou puro a etanol, isso também acontece. Veículos a partir de 88. Você deve ter observado, já que se você pegar veículos mais antigos e desmontar o cabeçote, a válvula está limpa. Pelo menos não tem esse tipo de sujeira que tem essa válvula aqui. É uma válvula que fica mais ou menos assim, limpa. Né? No máximo, uma sujeirinha um pouco menos pronunciada. Mas essa é a história do porquê, qual é a razão técnica que se usa combustível aditivado no Brasil e no mundo inteiro. Mas a opção
é do consumidor final. Se ele estiver satisfeito com o motor sujo por dentro, perdendo performance, ok. Mas se ele não estiver satisfeito com isso, a recomendação é usar combustível aditivado. E eu brinco sempre quando eu faço algumas apresentações sobre isso, né? Válvula de admissão é por onde o motor respira, né? E nós respiramos por aqui. Então, eu assoo o meu nariz sempre que necessário. O motor não tem como assoar o nariz, né? Então, eu tenho que ajudar o motor. Vou ajudar o motor através de um combustível aditivado que reage com essa sujeira, com esses depósitos, arranca os depósitos e joga na câmara de combustão. É o naridrim do São motor. Exatamente. São incinerados esses depósitos na câmara de combustão, saem pelo sistema de escapamento sem causar nenhum bloqueio, nenhum tipo de anomalia no funcionamento do motor. Aí, Gilberto, um motor que está com um depósito nas válvulas, como essa que você mostrou aí, que está lotado de depósito, essa daí. Se eu coloco combustível aditivado nesse motor, corre o risco de uma sujeira, um depósito muito grande despregado aí, entrar na câmara de combustão e causar algum dano? Não causa, porque quando o depósito se desprende daqui da válvula de admissão, ele cai dentro da câmara de combustão, que é aqui embaixo da válvula que acontece a queima do combustível. Tá? A temperatura de queima é uma faixa média de 800 graus. Então, qualquer depósito que caia lá é incinerado, vira fuligem, né, e sai pelo sistema de escapamento. Então, não contamina nada e arrisco dizer que nem contamina o lubrificante também, porque outros gases que se formam lá na combustão têm muito mais chance de contaminar o lubrificante do que esses depósitos, né? E todo motor é desenvolvido, a engenharia do motor já prevê esses gases que se formam ao longo do tempo de uso do lubrificante e vão estagnando o desempenho do lubrificante. Magnífico. Ó, temos uma pergunta já que estava na minha lista para fazer e a dona do conteúdo já fez aqui, ó. E se eu nunca usei combustível aditivado, posso começar a usar? Pode, não tem. Nesses anos todos, né, de mexendo com combustível aditivado, já são 30 anos aí, não chegou para mim nenhum caso de que, olha, eu coloquei combustível aditivado no tanque do meu carro e houve um desprendimento muito rápido de sujeira e isso obstruiu os filtros, o chiclete do carburador, ou então os bicos injetores. Bom, primeiro, que sempre com um detergente que a gente usa nos aditivos, associado ao detergente tem um dispersante. O dispersante. A função dele é esfarelar qualquer sujeirinha que possivelmente iria obstruir o pré-filtro da bomba de combustível, por exemplo. O combustível fica 24 horas lá dentro do combustível, tem uma peneirinha lá embaixo. O filtro principal de combustível, o filtro da entrada do injetor. Então, o dispersante faz com que qualquer sujeirinha um pouco mais representativa vire ali uma partícula microscópica para evitar o entupimento. E segundo, outro dia eu estava conversando com o pessoal, com um revendedor, né? E ele também me trouxe essa resposta, dono de posto. Eu falei assim, escuta só, no tanque do teu posto, quantos litros de gasolina você vende por semana? Aí ele falou, numa média de 10 mil litros por semana, tá bom. Ok, então você recebe toda semana 10 mil litros. Você já limpou o tanque de combustível do seu posto, né? Saiu muita sujeira desse tanque? Não saiu. Então, imagina um veículo, né? Aí eu falei, quanto tempo tem esse tanque aí que você usa? Tem uns 10 anos. Tá bom. Então, agora imagina um carro usado por 10 anos e que toda semana, em vez de ele receber 10 mil litros de gasolina, que ele receba 100 litros de gasolina. Qual é a chance dele estar sujo, o tanque? É pequena, muito pequena. Então, mesmo se a gente cortar um tanque no meio, passar a mão lá dentro, eu não vou ter uma sujeira significativa para entupir filtro, bico, carburador, etc. Na gasolina e no etanol, é muito baixa essa expectativa.
existe. No diesel, sim, existe, porque o diesel é um combustível mais denso, mais pesado que a gasolina. Tá. Ele pode, deslocar partículas mais pesadas, pode assentar partículas mais pesadas no tanque, e aí existe todo um cuidado quando você troca um cliente de diesel comum para diesel aditivado. Você tem que fazer isso gradativo. Mas gasolina e etanol, pode colocar sem problema nenhum. Olha que O aditivado. comentário interessante. O diesel, então, a gente tem tem que trocar em doses homeopáticas aí, quando a gente quer começar a usar o diesel aditivado. Eu sempre aconselho para clientes dos postos ou clientes que são frotistas, né? O frotista ele vai ter que limpar o filtro do tanque que abastece os caminhões dos ônibus e os filtros dos caminhões e dos ônibus. Então, a Tá. gente faz isso de forma gradativa. Quando a gente migra uma garagem de ônibus de diesel aditivado, a primeira entrega de diesel aditivado, nós colocamos apenas 10% do volume de aditivo que colocaríamos, Uhum. né? Depois, na segunda entrega, 20%, depois 30% e assim por diante. Por que isso? Para gradativamente eu limpar a sujeira, o detergente conseguir ir arrancando essa sujeira, o dispersante conseguir popular aquilo, né? Uhum. E eu não entupir a frota do meu cliente. Muito legal, muito legal. E outra pergunta que é recorrente nos workshops que eu faço com a mulherada é a respeito de quantidade. Porque, né, o combustível aditivado, ele tem um valor maior, né? E às vezes não cabe fácil no bolso, né? Então, se eu coloco um pouco de combustível aditivado a cada tanque de gasolina que eu coloco, né? Esse pouco que eu coloco já promove algum benefício? Ou se eu Essa coloco pergunta é bem, pouco, não vai fazer muita diferença? essa pergunta é bem recorrente, né? Sempre que você mistura ao combustível aditivado um combustível comum, sem aditivo, independente do volume, o combustível comum vai diluir o potencial de limpeza do combustível aditivado. Então, a gente recomenda, por exemplo, os clientes de 3 a 5 tanques seguidos de gasolina aditivada para promover uma limpeza como essa aqui, por exemplo. Aqui eu diria 5 tanques, para que a válvula chegue nessa situação. E depois que chega nessa situação, não adianta voltar para a gasolina comum, porque Hum, toda vez que você dá a partida, o ciclo de lubrificação ocorre, os vapores se formam e os depósitos estão presentes, né? Então, colocar combustível comum no mesmo tanque de combustível aditivado vai diluir, né, a limpeza que o combustível aditivado vai fazer. Então, eu vou esticar ainda mais a necessidade, em vez de eu usar 5 tanques completos, eu vou usar 8, 10 tanques. Vai demorar um pouco mais para limpar, né? tá. E depois que essa limpeza foi promovida, as válvulas estão limpas, é, eu começar a diluir o aditivado com o comum, eu vou começar a deixar as válvulas sujarem de novo, mas também vai demorar mais para elas sujarem de novo, né? Ou não, Se a você sujeira vai voltar a impregnar com força de novo. ela volta, mas depende do que você está usando. Se você fala assim, legal, eu usei 3 ou 5 tanques inteiros de gasolina comum. Agora eu vou usar meio a meio, né? Comum e aditivado. O comum, a metade do comum vai enfraquecer a metade do aditivado, né? Não vai ter uma limpeza total. Os depósitos vão voltar, mas vão voltar numa escala menor, né? Você falou em custo de produto. Eu tenho uma planilha minha aqui, toda vez que eu abasteço, eu anoto lá o volume, a quilometragem, faço algumas contas lá. Então, se eu fizer uma conta com gasolina comum, uma conta com gasolina aditivada, eu vou ver no final de tudo que compensa, né? Ah, Mesmo economicamente. Porque, imagina só, vamos supor um veículo que faça 10 quilômetros por litro. Então, para se deslocar 10 quilômetros, ele gasta 1 litro de gasolina comum. Aí eu
passa a usar a gasolina aditivada, esse veículo começa a fazer 10,5, 11, 12. Vamos supor que ele pare no 12. Estou fazendo 20% a mais de Uhum. deslocamento com o mesmo litro. Se essa gasolina aditivada, ela não vai custar 20% a mais do que a gasolina comum. Então, quando eu somar tudo isso e fizer minhas contas, eu vou ver, poxa vida, estou andando mais, estou pagando um pouquinho mais, mas eu estou andando mais. Ou seja, o custo do quilômetro rodado está ficando mais em conta para mim. Legal, era Pelos nessa questão pontos que eu que queria chegar, porque tem isso, né? Tem essa questão do quilômetro rodado. Eu uso só gasolina aditivada no nosso carro. O carro é flex, é um Fox, ele é Aham. flex, mas a gente só usa gasolina e só aditivada. E a gente nota essa diferença no consumo imediato, né? No consumo por quilômetro. E também tem a questão de manutenção, né, Gilberto? Porque a gente nota também é, nas manutenções do carro que, eventualmente, quando precisa lá fazer alguma manutenção mais pesada, a gente já teve que abrir o motor para fazer uma manutenção no cabeçote e Uhum. as válvulas estavam incrivelmente limpas. Incrivelmente E limpas. ficam realmente limpas, né? Porque, como a gente falou no início, é por onde o motor respira. Então, se eu fizer aqui um raio-x, vai estar limpo, né? Quer dizer, se eu faço a brincadeira com o pessoal, imagina uma válvula meia sul, então tampa aqui o nariz, respira, começa a ficar difícil para o meu motor e para o É, motor do carro. Se eu fizer um bloqueio um pouco mais, né, duro, né? Vai ficar mais difícil de respirar. O motor vai sentir essa dificuldade, a gente vai ter que acelerar um pouco mais para percorrer a mesma distância com o mesmo desempenho, a mesma velocidade, e isso, acelerar um pouco mais, vai se refletir no ponteirinho de combustível. sim, sim. Então, no final das contas, na ponta do lápis, o combustível aditivado ele acaba compensando, né, pelo valor na bomba, né? A dona do conteúdo, com uma perguntinha também bem interessante de novo. Ó. Eu posso colocar gasolina aditivada de postos diferentes ou o aditivo muda de uma distribuidora para outra? Aditivos mudam sutilmente de uma distribuidora para outra, né? Cada distribuidora tem a sua formulação. A Shell, onde eu trabalho, tem a sua formulação. São aditivos desenvolvidos fora do Brasil com Ferrari, com BMW, com Ducati. São os três grandes parceiros que a Shell tem times de engenheiros, de cientistas dedicados a desenvolver combustível. Para a Ferrari, a gente sabe de Fórmula 1, para a BMW, Campeonato Europeu de Marcas, e para a Ducati, Moto Velocidade. Então, o grande mantra, né, o que a gente aprende lá com esses grandes clientes nas pistas de corrida, muita coisa a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, a Shell usa uma formulação de aditivo, uma certa dosagem, a Vibra usa outra, a Ipiranga, uma terceira, né, a Ali, também, aditivados, todos eles com o objetivo de manter limpo esse sistema, como a gente falou. Uns podem ser mais efetivos e outros não tanto. Então, talvez o consumidor final é que possa depois concluir aonde ele tem, onde ele observa melhor desempenho, melhor resposta de aceleração do motor do seu carro, marcha lenta mais regular. É tudo isso que a gente vai observando quando, por exemplo, que nem a gente falou, eu começo a usar 1, 2, 3, 4, 5 tanques. No primeiro tanque eu posso observar a marcha lenta mais redonda, antes oscilava. Na partida de manhã eu viro uma vez a chave, já funciona, já pega rápido, não preciso insistir mais duas vezes. Depois eu posso observar, por exemplo, que ao fazer uma ultrapassagem, uma estrada, eu piso no acelerador, o motor responde mais rápido, mais firme, com mais segurança. Então, tudo isso o cliente final ele vai observando a partir do momento que ele vai utilizando. Eu faço muita comparação com o nosso motor, né? Então, se eu vou lá na minha nutricionista,
peço para ela, ó, eu quero melhorar o meu desempenho, ela vai me dar um cardápio. Quanto mais eu cumprir esse cardápio, mais desempenho, melhor eu vou me sentir. O motor é a mesma coisa. Bacana, bacana. É, o Arthur, ele deu uma escorregadinha no nosso tema, mas eu acho que vale a pena a gente aproveitar a sua experiência para ver essa questão que ele colocou. Ele está falando a respeito de carros flex e pergunta por que as pessoas recomendam álcool para limpar os bicos e as cabeças dos pistões e se existe mesmo isso ou se é mito. Quando a gente olha alguns manuais de proprietário, outro dia eu estava olhando o manual da Honda, né, Honda Fit, está lá escrito pela própria montadora, a Ford, eu também já vi a GM, os bicos injetores são autolimpantes, né? Então eu não preciso limpar bicos injetores de acordo com as montadoras. O que acontece é eventualmente uma sujeira na ponta do bico injetor, porque quando eu tenho uma injeção indireta de combustível, o bico injetor está apontado para a válvula, então se o vapor de lubrificante suja aqui também. Então, a gasolina aditivada e o álcool aditivado, nesse momento, são muito bons, porque eles vão remover essa sujeira e remover a sujeira daqui da ponta e o motor funciona mais completamente. Agora, tem gente que fala, não, carro flex, põe um pouco de álcool que limpa os bicos. Não, é o mesmo conceito. Se eu colocar um álcool comum, o respiro do cárter continua depositando em cima da válvula e o álcool comum não consegue remover. A gente usa álcool em casa para limpar muita coisa, né? Mas no caso do motor, o álcool não vai fazer esse trabalho todo. Vou precisar de novo de um álcool aditivado. O pessoal fala assim, mas o álcool queima muito limpo, né? Mais limpo que a gasolina, então não preciso usar um álcool aditivado. É besteira, é picaretagem usar álcool aditivado. Não esqueçamos que a combustão ocorre aqui embaixo. Se a combustão do álcool é mais limpa que a gasolina, e de fato ela ocorre aqui embaixo. Aqui em cima ocorre a deposição dos vapores de lubrificante, por melhor que seja o lubrificante. Isso daqui é engenharia de motor, né? Então, usar algo de vez em quando para limpar a válvula, o pico injetor, não vai acontecer assim. Tá. E aí, eu toco num ponto talvez um pouco delicado. Combustível aditivado direto da bomba e aditivos que a gente compra e põe na gasolina. Hum. Qual a diferença? É o gosto do cliente. Eu já ouvi de tudo, né, nesses anos todos. Então, tem cliente que fala assim, não, eu gosto de colocar gasolina comum e eu colocar o aditivo porque eu estou vendo que o aditivo está lá. Quando a gente fala de companhia séria, quando a gente fala de Shell, de Vibra, de Ipiranga, de Ali e de outras tantas distribuidoras sérias que existem no mercado brasileiro, podemos confiar absolutamente que o produto que vem da distribuidora, do depósito de combustível, onde lá a gente tem tanques de milhões de litros de combustível, onde os caminhões são carregados e levam para os postos, né? Essa cadeia logística, ela leva o combustível efetivamente aditivado. Então, do mesmo modo que a Shell determina aqui para nós, aqui no Brasil, olha, coloquem tanto volume de aditivo por tanto volume de gasolina que vocês carregam nos caminhões, ou de álcool, ou de diesel também, que tem diesel aditivado. Eu posso estar tranquilo de que o produto que eu vou encontrar lá na bomba de combustível está perfeitamente aditivado na dose correta. Mas tem cliente que gosta de colocar gasolina comum e o aditivo. É gosto do cliente. Eu só tenho uma objeção quanto a isso. O frasquinho de aditivo, geralmente, é para 40 litros. E se eu não colocar 40 litros, se eu colocar 20, eu vou colocar meio frasco, né? Aí eu vou tampar esse frasco e guardar ali na porta do carro. Isso pode derramar, causar um acidente e tal. E outra coisa, uma coisa que a gente nunca deve fazer é colocar gasolina, combustível aditivado, e em cima do combustível aditivado, um frasco de aditivo. Não tem sentido. É uma coisa que eu colocar açúcar na Coca-Cola, estou jogando dinheiro fora. Sim. E outra, o aditivo do frasco pode, em alguns casos, afetar o desempenho do combustível aditivado, do aditivo que está dentro do combustível aditivado. Em vez de limpar o sistema,
eu posso causar a formação de gomas e de outros tipos de resíduos. Ah, o aditivo. Então, se eu tiver combustível aditivado no tanque e colocar um aditivo de frasco, eles podem Se estranhar lá Hum. dentro do tanque, né? Não, não se deve fazer isso. E aí, então, voltando na pergunta que a gente respondeu da dona do conteúdo, se eu colocar combustível aditivado de outra bandeira, isso não pode acontecer também? Não, não pode, porque aí eu estou colocando um combustível que já tem um aditivo com outro combustível que também já tem um aditivo. Então, é como se eu estivesse aumentando o volume de combustível aditivado dentro dos tanques. Se eu colocar um Tá. frasco de aditivo em cima de um combustível que já foi aditivado, eu estou aumentando a quantidade A só de carga aditivo. de aditivo, tá. A carga de aditivo, Tá, exatamente. beleza. Entendi. A Déia tá falando aqui que ela ouviu falar que a Shell está lançando uma nova fórmula de gasolina aditivada e ela quer saber qual que é a diferença com a fórmula anterior. Como você é da Shell, acho que você consegue responder essa dúvida dela, né? Sim. A fórmula anterior limpava até 80%, 85% dessa sujeira aqui das válvulas e também na ponta dos injetores. A fórmula nova, então, 80% seria, por exemplo, limpar desse estado para esse estado. Tá. A fórmula nova limpa 100%. Oh, uau! 100%? 100%. Então, significa restaura a capacidade do motor de desempenhar, de fornecer energia para o combustível, fornecer energia para o motor, essa energia ser aproveitada pelas rodas, retomada de velocidade e pode até colaborar com o consumo de combustível, porque quando eu tenho todo o sistema de entrada de ar do motor e o sistema de injeção limpos, né, eu não tenho energia sendo roubada. Né? Sim. E aí eu posso colaborar com economia de combustível. Por quê? Nesse estado aqui de sujeira, o bico injetor, que aqui é uma injeção indireta, ele está injetando em cima de uma Sim. esponja. Isso aqui tem aspecto de esponja. Se eu injeto aqui, uma parte do combustível fica retida nessa esponja. Ela não vai para dentro da câmara de combustão, onde ocorre a queima do combustível. Se ela fica retida aqui, um motor que 0 km fazia 15 por litro, começa a fazer 14,5, 14, 13,5, 13, 12. Começa a fazer menos quilômetros por litro. Retirar essa sujeira significa dar para o motor a oportunidade de restaurar a capacidade de fazer mais quilômetros por litro. Muito legal. Nossa, fantástico, fantástico. A gente tem uma outra pergunta aqui, bem bacana, que eu já ia perguntar para você também a respeito dessa... Eu Divino Produções está perguntando qual a diferença da V-Power de antes com a V-Power de agora. É o que a gente falou, é uma formulação nova, é um aditivo novo, então a gente limpava na formulação anterior até 80%, 85% dessa sujeira então tá bom. e fomos para 100 agora. Legal. A gente tem aqui também uma pergunta do Foquinha, que quer saber dos aditivos de fornecedores de combustível. Acho que eu perguntei para você também e você já respondeu, de aditivos de fornecedores diferentes serem incompatíveis. O Ivan quer saber se a octanagem é a mesma da gasolina aditivada, né? No nosso caso, o nosso aditivo da Shell, ele não altera a octanagem. Então, a gasolina Shell V-Power anterior tem a mesma octanagem que essa. Né? A diferença de octanagem ela existe quando nós usamos uma gasolina premium no mercado. Gasolina premium para a Shell, ela é conhecida como Shell V-Power Racing. Tá. Essa gasolina tem 98 RON de octanagem. A gasolina Shell V-Power normal, não premium, que ela tem 93. A Racing é mais indicada para veículos de alto desempenho, Mercedes, Audi, BMW, Porsche. Né? Pode ser usada no carro zero? Pode.
gasolina é gasolina, né? Só que eu não vou ter um carro 1.0 funcionando como se ele fosse 2.0. Ele vai continuar sendo 1.0. Mas tem cliente que gosta. Tá? A gasolina Racing, que é a gasolina Premium, tem um pouco menos de álcool anidro que a versão não Premium. Ela tem 25% em volume contra 27% da gasolina comum, não Premium, e da Shell V-Power. Tá. Vini quer saber se limpa 100% quer dizer que tem mais aditivos detergentes que a fórmula anterior, é isso? Ele quer saber quais elementos fazem limpar mais. Tem mais detergente, tem um detergente novo. E por que a gente sempre dá um upgrade nas formulações? Por que esse upgrade acontece a cada 4, 5 anos? Né? Porque a cada 4, 5 anos, a FIA determina algumas alterações em motor, em regulamento, em geral. Então, se ela prevê que daqui 4, 5 anos vai ter uma mudança em motor, que exija uma mudança em combustível, os engenheiros da Shell já começam a trabalhar. Então, daqui 4 ou 5 anos, a gente tem uma formulação nova que atende a Ferrari, que rodou com a Ferrari, foi aprovada em pista, em campeonato, e aí a gente pode disponibilizar isso no mercado. Ao mesmo tempo, em paralelo, cada 4, 5 anos é o tempo em que as legislações do Proconv, né, são atualizadas. Não só do Proconv, do EPA, que é o órgão ambiental americano, e do órgão ambiental europeu. Geralmente, a cada 4, 5 anos, esses órgãos ambientais lançam novos desafios de redução de emissões, do mesmo jeito que o Proconv também lança. Então, a gente tem a oportunidade, nesses momentos, trazer para o mercado um aditivo que, ao limpar mais o motor por dentro, permite que os sensores eletrônicos que estão lá para mapear o motor e informar o módulo eletrônico façam com que o motor funcione melhor. E é por isso que a mágica tem que acontecer. Por exemplo, os sensores eletrônicos dos motores mais atuais, dos motores que vão entrar em 2025, são muito mais sensíveis a, por exemplo, o enxofre. Então, essa é uma razão pela qual o enxofre vem sendo reduzido na gasolina brasileira já de longa data. Se você pegar a especificação técnica da gasolina brasileira atual, no máximo, a gente pode ter 50 miligramas de enxofre em cada quilo de gasolina. Se você olhar lá para 1988, eram 2.000, 2.500 miligramas, uma coisa assim. Então, tinha muito mais enxofre na gasolina naquela época. Os sensores são sensíveis ao enxofre. Então, se eu tivesse hoje a mesma quantidade de enxofre de 88, o sensor iria saturar logo, não iria funcionar adequadamente, não iria informar o módulo eletrônico e o motor não funcionaria no sentido de entregar menos poluição pelo escapamento. É isso que acontece. Sim. Né? E tem os saudosistas que ainda quer carro, quer fazer gasolina em casa. Mas enfim, né? E muitos saudosistas falam assim, dizem assim, que saudade daquela gasolina amarela, gasolina bonita, azul. aquele amarelo. Né? Mas eles falam da gasolina amarela, né? Caramba, o enxofre é amarelo. Então, se eu tiro enxofre do combustível, ele tende a clarear. Por isso que a gente está encontrando cada vez mais no mercado gasolinas puxando mais para incolor. Gasolina comum. Aí o cliente, o consumidor final, olha lá no posto, tem cheiro de gasolina, mas parece solvente, olha só, ela está branca, color. Não, isso é evolução do combustível. Pois é. São os especialistas. O diesel, isso aconteceu também. O diesel S10, o 10 significa 10 miligramas de enxofre. E o S500, 500 miligramas de enxofre em cada quilo. Só que o S500 ele recebe um corante vermelho para diferenciar do S10. Mas se você tirar o corante, o S10 normal, ele é uma cor assim de chá, chamate. Né? De chamate para guaraná. Se você pegar o S10, que não recebe corante, ele é amarelinho claro. Às vezes até puxando para incolor. É porque nós tiramos 50 vezes enxofre lá de dentro. Pois é.
Tá... A pódio, o Rodrigo está dizendo aqui que a pódio nem tem cor direito. Exatamente por isso. A pódio tem muito menos do que os 50 miligramas de enxofre. Ela tem, se não me engano, menos que 30, até quase que 15, alguma coisa assim. Então, quanto menos enxofre, mais mais clara é a clarinho. gasolina. Né? Exatamente. E tá A tudo bem. pódio era... E tá tudo bem. O que A vocês estão pódio, comprando continua sendo gasolina. exatamente. A pódio, ela só tem uma leve cor amarela por conta do etanol anidro, que é colocado nela, porque ela também recebe etanol, conforme a legislação, Sim. 25%. O etanol anidro ele é da cor laranja. Então, quando eu coloco 25% de algo que é laranja dentro de uma gasolina que é incolor, existe uma tendência dela ser levemente amarelada. Né? Olha, o Rodrigo fez uma pergunta muito interessante. Essa pergunta dava para fazer uma live inteira só para ela. Então é um desafio para você responder brevemente. Em 2 minutos, 1 minuto. Tipo isso, entendeu? Por que alguns aditivos prometem maior economia de combustível? Não é, a gente sabe, já começa por aí, mas vamos lá. Você que fica com a bucha de responder isso aí. Ele melhora o combustível ao ponto da injeção do carro usar mais avanço e uma mistura mais pobre? Voltando lá para as distribuidoras, né, que já estão no Brasil há vários anos, né? Então, Shell, BR, que agora é Vibra, Ipiranga, Ali também, e algumas outras distribuidoras. Essas distribuidoras, quando lançam seus produtos, você pode reparar, elas não prometem assim incisivamente, eu vou te entregar 3, 5, 10% de economia. Porque economia é algo que a gente ganha de brinde, né? Fazendo novamente a comparação do motor do carro com o nosso motor. Né? Quando eu limpo as vias aéreas do motor, quando eu limpo o bico injetor do motor, que é, por exemplo, as veias nossas aqui estão bloqueadas com gordura, alguma coisa assim, eu faço uma limpeza nessas veias, o meu motor passa a ter voltar a ter um bom rendimento. Então, antes, com as vias de entrada de ar no motor obstruídas e os injetores ou o carburador funcionando malemar, eu olho para um lance de escada assim, de 20 degraus, eu tenho que parar a cada 2 para respirar. Né? Quando eu limpo o meu motor, faço com que o meu carburador entregue o combustível, misture com a gasolina, o injetor também cumpre a sua função, eu restauro a capacidade do motor voltar a ter desempenho. Ou seja, eu olho para 20 degraus e falo assim, pode pôr mais 20. Né? Eu vou subir tranquilo. Então, o meu motor também olha e fala assim, eu encaro tranquilo. Então, esse é o consumo de combustível. Né? Mas eu não posso prometer que eu vou subir 60 lances de escada. Eu vou ter um desempenho melhor para chegar no topo da escada. Isso aí. Aí, com isso, você já respondeu a pergunta da dona do conteúdo que fez, acho que umas 2 perguntas para frente aí. Esse combustível aditivado novo deixa o carro velho mais novo? É isso, né? Na realidade é isso. O que o combustível, o que ele está fazendo é justamente isso. Ele não traz economia de combustível, ele devolve desempenho, né? Exatamente. Então, sim, Exatamente. né, o que estava ruim, ele volta a ficar bom. Exato. Essa é que é a questão. Não vai escurecer meus cabelos, né? Mas dentro do possível vai melhorar meu desempenho. Exatamente. A gente tem uma outra pergunta interessante do Foquinha aqui, ó. Combustível, desculpa, aditivo é combustível? Ou seja, ele queima junto com a gasolina? E, em caso positivo, os produtos dessa combustão são compatíveis com as restrições de poluição? Sim, sim. São combustíveis, sim. Os componentes que estão dentro do aditivo, eles vêm do petróleo. Do mesmo petróleo que vem a gasolina, o diesel, o querosene e outros subprodutos. Né? Então, se eu pegar aditivo puro e colocar dentro do motor, ele queima. Tá? Só que o aditivo puro, ele é aquilo que a gente falou no começo, é uma dose muito grande de aditivo
aditivos para o motor. Ele tem que estar diluído, ele tem que estar adicionado na gasolina, no etanol, no combustível de uma forma geral, numa proporção tal que ele contribua positivamente. Por isso que eu falei, se você coloca gasolina aditivada dentro do tanque do carro e em cima disso você coloca mais um frasco de aditivo que foi dimensionado para 40 litros, você está duplicando ou até triplicando a dose de aditivo. Então, em vez de limpar, ele pode até começar a comprometer a limpeza interna do motor. Tá, legal. E eles estão dentro das restrições de poluição. Sim, sim. Um dos grandes pré-requisitos do aditivo é que ele não contribua negativamente com a poluição, ou seja, não aumente a poluição do motor. Tá, Né? Em legal. contrapartida, que ele até consiga reduzir. De que maneira? Porque quando eu começo a queimar mais completamente o motor, e essa é uma função que eu ganho com a limpeza do Sim. motor, né? Que essa sujeira que se forma na válvula no injetor, o ar bate aqui nesses depósitos e desvia do combustível. Então, eu não consigo misturar o combustível perfeitamente com o ar. Sim. Mais perfeita for essa mistura, melhor e mais completa é a sua queima. Uhum. Se ela não for completa, eu vou ter hidrocarboneto não queimado saindo pelo escape. Prejuízo, porque é combustível saindo pelo escape que não queimou, e poluição. Sim. Então, quando eu restauro a capacidade de uma queima mais completa, eu contribuo para baixar a poluição que o motor entrega pelo cano de escape. Ou, no mínimo, né, que ela permaneça controlada ao longo de vida útil do motor. Bacanérrimo, bacanérrimo. Gefali está dando boa noite e perguntando se essa nova fórmula vai melhorar as borras que ficam nos motores de injeção direta. Sim, também, né? E o motor de injeção direta, ele tem uma característica um pouco diferente do injeção indireta. Né? O injeção direta, eu não tenho o injetor jogando na válvula o combustível aditivado para poder remover essa sujeira. Então, no veículo de injeção indireta, geralmente a montadora especifica um lubrificante que tenha um detergente mais efetivo, então o próprio lubrificante deposita e promove a limpeza. E tenha um ponto de formação de vapores menor. Então, forma menos vapores e tem uma carga de aditivos maiores. No caso da Shell, a gente tem a linha Pure Plus, Pure Plus. Sim. Né? Essa linha foi desenvolvida pensando nos motores de injeção direta. Esse lubrificante ele é produzido com o gás do petróleo. Em vez de você usar óleo básico de petróleo, o óleo básico vem com uma carga de contaminantes naturais do petróleo. Né? Você faz esse lubrificante a partir do gás de petróleo, que é uma substância mais limpa, mais pura. Então, o combustível aditivado no motor de injeção direta é fundamental para manter a ponta do bico limpa, né? E, no nosso caso, a gente tem, dentro da formulação do aditivo, um redutor de atrito. Redutor de atrito é muito bom aqui para a saúde interna do bico injetor, onde a gente tem uma agulha que se movimenta para trás e para frente. Quando ela vai para trás, ela libera o fluxo da injeção. Quando ela vai para frente, ela tampa e para o fluxo. Né? O motor em marcha lenta, 1000 RPMs, a agulha aqui de dentro abre e fecha, faz o movimento completo 8 vezes, 9 vezes por segundo. A 3000 RPMs, isso aqui acontece na taxa de 25 vezes por segundo. Então, você olha o bico injetor trabalhando, dá a impressão que é um chuveiro aberto. Mas, na verdade, ele está pulsando lá dentro. Né? Então, tratar bem, lubrificar bem esse material aqui por dentro é fundamental, e ter os orifícios de saída aqui do bico injetor plenamente limpos também é fundamental para que o motor desempenhe bem o seu papel. E o lubrificante vai ajudar a válvula a não guardar ou não segurar tanta sujeira. Legal, legal. Muito bacana. Nesse caso da injeção direta, os dois têm que estar em plena
harmonia aí, né? O lubrificante e o combustível, né? Sim, porque injeção indireta você tem muito carro com injeção estratificada, né? Injeção que, às vezes, a injeção não é um jato só, você tem um pré-jato, né? Para poder aquecer a câmara de combustão, e aí você tem o jato principal, muito usado é o motor diesel. É, Mas nos motores de Otto também já está se utilizando isso. exatamente. Ó, a gente tem uma pergunta aqui do Juan Reis. Muito interessante. Um cliente disse que a V-Power limpa demais e retira a lubrificação das válvulas. Mito ou verdade? Mito! Porque são dois caminhos totalmente diferentes, né? O lubrificante, ele é bombeado do cárter até a parte de cima do motor para lubrificar por pressão o eixo comando de válvulas e ele desce por gravidade. O combustível não passa no mesmo caminho. Não existe mistura de combustível e lubrificante dentro de um motor 4 tempos. Isso ocorre no motor 2 tempos. Tá? A válvula, ela trabalha na guia de haste de válvula, que é um cilindro onde a válvula corre dentro. Esse cilindro, o nome dele já diz, é para guiar a válvula para que ela não sofra fricção. Então, que o balancinho está aqui em cima, abrindo e fechando a válvula. Se isso aqui não tivesse uma guia, você podia entortar a haste de válvula. Então, aqui existe uma lubrificação muito fina, né? Mas de um lubrificante que vem aqui de cima, né? Aqui da parte superior do motor. Nessa parte superior aqui, não tem contato com o combustível. O combustível entra no motor a partir do bico injetor. O bico injetor injeta aqui para ambos, para que o combustível e o ar desçam juntos para a câmara de combustão. O combustível não sobe, então não tem como fazer essa contaminação. Né? Eu Divino Produções está falando aqui que trabalha num posto de gasolina e muitos clientes chegam e falam que se colocar a gasolina aditivada em cima da gasolina comum vai estragar o carro e vai ficar falhando. Sobre isso a gente comentou lá atrás, né? Que só o que vai acontecer é que vai diluir a carga de aditivos, né? Vai perder mais de falhar, uma coisa não tem a ver com outra, né? O que São faz, mitos e o que faz carro falhar é combustível ruim, adulterado e aquela coisa toda que a gente combustível. sabe. Exatamente. Foquinha, Exatamente. Foquinha e suas perguntas magníficas que eu amo. Gasolina aditivada é compatível com a mistura óleo-combustível que ele usa nos DKVs dele? É uma ótima pergunta, porque eu também tenho uma DKV. Então, essa também é ótima para eu prestar bastante atenção nessa resposta agora. É o óleo 2 tempos, né? Eu É, já ouvi dizer, pessoal falando assim no mercado sem saber, mais um mito. Ah, não, o aditivo que está dentro da gasolina separa o óleo 2 tempos. Não separa de jeito nenhum. Eu tenho o hábito de, eu entro na internet, aqui no Google, e coloco ali manual de proprietário do veículo tal. Baixo o manual inteiro, 300 páginas, 200 páginas, e recorto a página em combustível e vou montando aqui o meu arquivo. E outro dia, uma vez, hoje, ano passado eu fiz isso, eu entrei na Steel. Steel é roçadeira, motosserra, motores 2 tempos, né? E quando eu li o manual da Steel, estava escrito lá textualmente: a Steel recomenda combustível aditivado nos seus motores. Então, significa que eu posso pegar um combustível aditivado, colocar o óleo 2 tempos, ele mistura perfeitamente, não separa, tá? Eu posso usar no motor 2 tempos. O único cuidado que eu tenho que ter é se o meu motor 2 tempos já usou gasolina comum durante muito tempo, o óleo 2 tempos, a gente sabe que ele causa carbonização. E aí, se eu colocar um combustível aditivado de uma hora para outra, posso limpar aquela carbonização muito rápido. O detergente faz isso. O dispersante não vai ter tempo de dispersar e de quebrar os flocos maiores, e aí sim eu posso ter um movimento. Então, 2 caminhos. Ou eu abro o motor 2 tempos, levo lá para uma concessionária autorizada, abro o motor 2 tempos
limpo, e aí eu vou usar gasolina aditivada, a minha opção é usar, eu vou usar daí para frente, né? Ou eu posso pegar, fazer 2 galõezinhos de mistura. Um de gasolina comum mais o óleo 2 tempos na proporção correta, e o outro galãozinho de gasolina aditivada mais o mesmo óleo 2 tempos. E quando abastecer o meu equipamento, eu vou colocar 90% de gasolina comum mais o óleo 2 tempos e 10% de gasolina aditivada mais o óleo 2 tempos. Na segunda vez que eu uso, 80-20, 70-30 e assim por diante. Eu vou fazendo gradativamente uma limpeza. Mas vou sempre observando. Se eu sentir que vai engasgar alguma coisa, eu volto na mistura. Mas esse pode ser um caminho. Aí você quebra a gente, hein, Pose? Porque onde que a gente vai levar os nossos DKV numa concessionária para abrir o motor? Então pior, pior é que tem, porque lá no sul um maluco abriu uma concessionária DKV e tá fabricando peça de reposição do carro e tudo mais. Então, uma vez eu acho que ela entrou aqui. Minha sobrinha tinha um Fusca lá de coleção, né? Só na gasolina comum. Aí eu cheguei lá para cuidar esse carro aqui, no posto, gasolina ativada, tanque cheio. Né? Até hoje funciona tranquilo. Carro velho aceita qualquer coisa. Motor robusto. Eu tenho um grande amigo que ele trabalhou durante muitos anos na indústria automotiva, né? E durante um tempo ele trabalhou na Filtros MAN. E a MAN desenvolveu um filtro de ar para o Opala, um filtro mega tecnológico e tal. E aí foi lá apresentar o filtro para a GM. O filtro era incrível. Colocaram no carro, o carro ficou magnífico e tal. E aí, quando chegou nos finalmente, a GM falou: nossa, o filtro é realmente incrível, magnífico, nossa, ficou fenomenal. Mas a gente não quer. Aí, os caras da MAN, né? Nossa, mas vocês acharam fenomenal. Mas o Opala não precisa. O motor aguenta com o filtro que está. Ficou por isso mesmo. Superdimensionado, né? Superdimensionado. E aguenta mesmo, porque é um motor que aguenta qualquer coisa. Aquilo é um trator. Hoje os motores têm outra engenharia, tem mais diferente. O grande problema é que as pessoas que dirigiam Opalas e hoje têm carros modernos, a gente tem uma dificuldade de fazer entender que hoje é diferente. Evolui, tudo evolui. Né? Deixa eu aproveitar só e falar, a gente falou de motor flex, né? Tem um grande mito, né? Que pode ser um problema, né? Quando eu troco o combustível do carro flex, né? Eu falo isso para as pessoas. Vocês já viram no painel do veículo flex um botãozinho lá escrito gasolina ou álcool? Não. Então, como é que eu sei, como é que o motor sabe que eu troquei o combustível que estava no tanque? Através da sonda lambda. A sonda lambda, ela tá acoplada ali na saída do escapamento, logo que os gases saem do motor, por volta de 700 graus ali, a sonda lambda está ali, e ela lê o escapamento quente do motor. Né? E ela procura nesse gás de escapamento teor de oxigênio residual, sim, que está presente no etanol e não está tão presente na gasolina. Então, essa diferença de presença de etanol residual diz para a sonda lambda se aquilo que está no tanque é etanol ou gasolina. E a sonda lambda leva essa informação para o módulo de comando do motor. E o módulo de comando ajusta o microinjetor para entregar mais combustível se é álcool no tanque ou menos combustível se é gasolina. E o módulo de comando também ajusta o ponto. Então, quando eu chego no posto, eu estou usando no meu carro flex, nos últimos, sei lá, 3, 4, 5 tanques, eu estou usando gasolina, e mudo para etanol, eu tenho que rodar com esse motor. Pelo menos, eu posso rodar com o carro uns 10 quilômetros, isso está escrito nos manuais.
ou eu posso deixar o motor ligado uns 10 minutos. E o contrário também, se eu estiver usando frequentemente etanol, aí eu resolver usar gasolina, também tem que rodar uns 10 quilômetros ou deixar funcionando uns 10 minutos para a sonda lambda ter tempo de olhar o gás de escape, aprender que eu mudei o combustível do tanque e informar o sistema eletrônico. Se eu for para casa, logo que eu abasteci, não andar os tais dos 10 quilômetros ou 10 minutos, desligo o motor, na próxima vez que eu for partir, no dia seguinte, por exemplo, o motor não funciona. É. É proteção do motor. O motor vai falar assim, o que você fez aí? O que você mudou no tanque? O motor não funciona. Né? Aí você leva para a concessionária, espeta o notebook, fala assim, é combustível. Ah, senhor, foi o combustível que o senhor colocou. Ou que você estava usando antes. Álcool. Olha, vou tirar esse combustível que está no seu tanque, vou pôr um pouco de álcool. Olha como o motor funcionou. E condena o combustível. Não, é a prática. Você tem que fazer o motor aprender o que você fez. O grande problema das pessoas não lerem o manual, achando que o manual... Ah, mas eu vou ler manual, não vou entender nada, não sei nada de carro. O manual é para o proprietário. É uma linguagem ali que é para quem comprou o carro, né? Ela é amigável. E deve ser lindo. Para nós aqui, para a Shell, a gente tem até um canal que é o fale@shell.com. Facinho. Fale@shell.com. Olha, ali meu manual, mas fiquei com dúvida. Manda que a gente esclarece. Né? É importante, é muito importante. Para a gente saber cuidar de um dos bens mais caros que a gente adquire, né? Sim, sim. Fabiola, do posto Mimi, está pedindo para você comentar um pouquinho sobre a proteção FMT da nova fórmula. FMT é uma sigla, né? Em inglês significa Friction Modification Technology. Complicado isso, né? Na verdade, é um redutor de atrito que é colocado no aditivo e ele pega carona junto com o combustível. Então, reduzir atrito significa eu reduzir esse atrito que acontece quando partes do motor por onde o combustível passa entram em movimento relativo. Então, por exemplo, internamente no Big Injetor, eu tenho lá o movimento de abre e fecha do Big Injetor, eu tenho os pistões subindo e descendo, você tem atrito entre anéis e camisa, a bomba de combustível que fica dentro do motor 24 horas, uma bomba rotativa também, atrito. Atrito é energia que eu estou desperdiçando, é desgaste que eu estou trazendo para essas peças. Então, o redutor de atrito ele funciona no sentido de reduzir esse atrito que se forma, reduzir a energia de calor que ocorre pelo atrito. E quando eu desligo o meu motor, todo o atrito que se formou pelo movimento dessas partes que estão no motor vai para o meio ambiente. Então, o calor que eu produzi vai para o meio ambiente. Eu desperdicei energia. Com o redutor de atrito, tem um motor funcionando mais profundo, marcha lenta, aceleração mais firme, né? E pode até trazer combustível, como a gente falou, de bônus. Bacanérrimo, bacanérrimo. Vini está perguntando, aqueles injector cleaner ajudam a limpar os bicos? Pode usar no reservatório de injeção direta? Ou é melhor usar a gasolina mesmo? Quando a gente olha os manuais de proprietário de muitas marcas aí, vem escrito lá que o injetor é autolimpante, não preciso limpar. Então, quando que eu limpo o injetor? Quando que eu troco o injetor? Você precisa primeiro checar se há necessidade de limpar ou de trocar. De que maneira? Eu vou numa oficina mecânica, lá eu vejo um aparelho de análise de bico injetor. Geralmente é uma flauta, onde a gente pendura os bicos injetores, conecta uma tubulação de entrada de um líquido que não é combustível, é um líquido apenas para passar por dentro do bico injetor, conecta um cabo de alimentação elétrica e aí eu aciono esse dispositivo, esse equipamento, e o bico injetor funciona como se ele estivesse dentro do motor. Embaixo do bico injetor, a gente coloca uma proveta, né, um tubo de vidro graduado, e com uma lâmpada estroboscópica eu consigo ver o formato do spray do bico injetor. Então eu vejo se o spray está correto, se não está esguichando o combustível, eu consigo ver se ao parar o equipamento não tem vazamento, e eu consigo medir
na proveta a quantidade que cada injetor injetou. Se tudo isso estiver dentro da especificação do fabricante, eu não tenho nada para fazer com o bico injetor. Então, chegar num lugar, numa oficina, e alguém de cara te oferecer uma limpeza de bico sem testar o bico, tecnicamente eu diria que não é o mais recomendado. É. É a mesma coisa que alguém olhar para você e falar assim, nossa, tô olhando você, eu acho que você precisa fazer colocar um marca-passo, porque o seu coração está batendo irregular. Estou escutando daqui, então não tem muito a ver. Né? É tipo isso. Bacana, bacana. Foquinha agora perguntou de motor Wankel. Cara, essa não vai rolar agora, porque a gente já tá com mais de 1 hora de live. Daqui a pouquinho o Instagram derruba a nossa live e não dá para falar de Wankel agora. O Wankel já é outra tecnologia, mas também ajuda, né? Porque você tem vela ali, né? Você tem vela, você tem motor rotativo. E ainda falou que FMT é parente Nossa, mencionou o produto que não se pode mencionar dos meus canais. Não se pode. Não se pode. Esse produto, ele foi originalmente desenvolvido, se você olhar a história, para limpar a bucha de canhão. Limpar o canhão. Né? Na guerra. Exatamente. Depois alguém começou a colocar em motor. A única coisa que esse produto faz é deixar os cabelos dos pistões macios, né? Condicionador de metais, não é isso? Deixa o cabelo do pistão macio, sedoso, né? Quando a esmola é demais, o motor desconfia, né? Se fosse milagre, Ai, aprendi uma gente. empresa assim. Ai, gente. Olha, gente, infelizmente a gente já tá com mais de 1 hora de live. Daqui a pouquinho o Instagram derruba a live. Passou assim, ó. Foi muito legal. Eu agradeço imensamente, Gilberto, por ter topado esse papo com a gente. Foi riquíssimo, riquíssimo. A live vai ficar gravada para quem perdeu ou quem chegou depois assistir ela completinha. Muito obrigada mesmo por ter cedido o seu tempo e o seu conhecimento vasto a respeito do assunto. Foi muito divertido, muito produtivo. Eu espero que você também tenha gostado e eu espero que você tope outros papos com a gente. Já está topado, eu adoro. Cada vez que a gente fala alguma coisa, a gente aprende outra. Então é assim que eu vou enchendo aqui o meu HD de novidades, né? Mas é sempre legal discutir esses mitos e procurar trazer, eu acho que, informações técnicas mais seguras e com referências. Né? Onde é que eu posso achar tal informação? Está em tal lugar, etc. Está no manual da montadora. Né? E abrir sempre o canal de comunicação, como a gente fez aí, pelo fale@shell.com, pelo próprio canal que você tem também, né? Exato. Que você está sempre em contato com as pessoas e tal. Mas qualquer coisa que tenha ficado ou que não tenha sido respondido aqui, estou absolutamente aí à disposição. Espero receber de você aí algumas questões. A gente tem também no Instagram o Brasil.shell. Exatamente. Né? O Gilberto foi cedido para a gente hoje pela Raizen e pela Brasil.shell. Os perfis estão aí, ó. Tem um postzinho, um comentário fixado aí e os perfis estão marcados. Então, por favor, sigam a galera aí, que é conteúdo de altíssima qualidade. É por aí que a gente continua conversando, né? Porque o Instagram tem lá as suas regras, mas a gente tem também canais aí abertos para continuar falando. Exatamente. Eu agradeço, né? Agradeço o convite, a oportunidade, estou sempre disponível. Quando você marcar a próxima, conta comigo. Agora já descobrimos como fazer funcionar. Eu não sei o que deu errado aquele dia. Acho que aquele dia não era para ser. Mas tá tudo bem. Agora deu certo e tá tudo certo. Quem continuar com alguma dúvida ou tiver alguma outra questão a respeito do assunto aqui, ó. Pode mandar
pelos inbox aí que eu repasso depois para o Gilberto e a gente dá um jeito de responder aqui depois, tá certo? Exatamente. Beijão para todo mundo, uma ótima noite, ótimo fim de semana que a gente está quase lá, né? A quinta já foi, a sexta tá aí, batendo na porta já. Brigadão de novo, Gilberto, por tudo e um ótimo fim de semana para você também. Obrigado, até a Até! próxima.